Até que acontece uma coisa interessante na evolução dos animais. Até que a gente chega nas caravelas, nos quinidários. E a partir daí a coisa realmente fica mais complexa. Porque a partir daí eu posso falar que eu tenho um epitélio verdadeiro. E o que caracteriza um epitélio verdadeiro? Pense aqui, ó. Vamos comigo. Essa é a parte mais importante da aula de histologia. A presença de junções, que nós já vimos, e a presença da lâmina basal. Quando essas duas coisas surgem, surge a junção. Logo depois a célula aprende a fazer matriz. Ela aprende a produzir a proteína e secretar. Ela forma a lâmina basal. E quando ela forma a lâmina basal, tudo muda. Porque agora ela assume uma posição, ela tem aonde se aderir, ela começa a produzir matriz porque o tecido epitelial produz matriz. O tecido epitelial produz matriz. Qual é a matriz do tecido epitelial? A lâmina. O conjuntivo vai aparecer depois dos quinidários. Nos quinidários surge a lâmina basal, a membrana basal. A célula agora fica fixada em uma região, consegue separar perfeitamente o meio externo do meio interno, e aí depois as células começam a se especializar, produzem a matriz conjuntiva, e aí a brincadeira começa a ficar realmente muito mais complexa. Nemateuminto, plateuminto, molusco. Mas o que tem ali então nessa junção, Vitor, que está presente há tanto tempo? E o que vai acontecendo depois que se formam esses quinidários aí que você disse? Bom, depois que a membrana basal surge, as células podem ficar cada vez mais complexas. Olha aqui. Elas podem formar camadas diferentes. Elas podem apresentar formatos diferentes. Elas podem formar ductos. E aquilo que era uma única camada, agora pode assumir múltiplas camadas. E cada camada dessa pode desempenhar uma função diferente. Porque a biologia epitelial é exatamente sobre isso. Sobre as células estarem completamente distribuídas em um tecido e desempenhando uma função naquele lugar. Então a gente sempre pensa, epitélio está onde? Ah, está na pele? Então ali ele vai ter uma função. Está no intestino? Olha esse arranjo epitelial. E aqui, ó, o epitélio aqui, ó. Tudo isso aqui é o tecido conjuntivo que vai vir abaixo dele. E aqui no caso a gente cortou o epitélio como se fossem dedinhos e nós estamos vendo, ó, ilhas epiteliais e o tecido conjuntivo aqui no meio. Mas o que eu quero trazer com essa imagem? As células começaram a ganhar função. Agora ela não está só revestindo, ela também pode ter funções absortivas. Ela pode secretar. Vamos pensar no estômago. O estômago é um epitélio muito bem especializado. Produz suco gástrico. Olha a beleza desse tecido. Isso aqui é uma célula. Olha os grânulos de secreção dela aqui, ó, é uma célula caliciforme. Aqui nós temos outra célula. Olha o tanto de camadas que esse tecido vai ter. Só que isso só é possível a partir do momento
em que as células epiteliais formam as suas junções, estabelece a membrana basal, porque agora a célula tem uma identidade. Eu olho para um tecido epitelial e eu sei que ele é epitelial. Por quê? Porque ele tem identidade. Eu sei que isso aqui é tecido epitelial porque ele tem identidade. As células estão justapostas, elas estão unidas. Existe espaço entre elas. Eu olho para esses tecidos epiteliais e consigo diferenciar epitélio de outra região. Porque separando esse epitélio, existe uma membrana basal. E mantendo as células unidas, existem as junções. Agora o tecido tem identidade. E quando eu falo de identidade, eu estou falando de uma propriedade do tecido epitelial chamada polaridade. As junções vão se organizando na membrana ao ponto que cada região da célula vai ter uma junção diferente. E isso vai conferir à membrana especializações, posições diferentes. As proteínas vão começar a ficar se organizadas. Olha, aquilo que está em contato com a membrana basal é diferente daquilo que está longe da membrana basal. A gente chama isso de polaridade. Existe uma região superior, apical. Existe uma região inferior, basal, lateral. E aí, quando eu vou falar sobre epitélio, eu posso estudar a célula de várias posições. Como é a parte apical dessa célula? Uma célula epitelial que secreta tem essas características na porção epitelial. Na porção apical, desculpa. Uma célula que absorve tem essas características. E na porção basal, a mesma coisa. E se a gente pegar uma célula epitelial e olhar a membrana dela, vai encontrar pontos de união entre as células. Temos aqui em cima, aqui embaixo, olha só. É disso aqui que nós estamos falando. Isso é extremamente controlado em cada epitélio que existe no seu corpo. As células da sua pele estão unidas por junções que são específicas. Eu estou falando da posição da junção. Eu estou falando de como esses pontos de união estão distribuídos pela membrana. Isso é identidade epitelial. Cada tecido tem a sua distribuição de junção. Isso é evolução, é histologia. Mas de todos esses pontos de união, o primeiro que surgiu no desenvolvimento dos animais foi esse aqui, ó. A junção de adesão. Quando a gente olha logo abaixo da região apical da célula, ó, aqui é a parte de cima da célula. Um pouquinho mais abaixo, a gente encontra uma junção chamada zônula de adesão, junção aderente. É uma junção de adesão. O que caracteriza essa junção? São proteínas que realmente se associam exatamente assim, ó. É como se fosse um velcro. Essas foram as primeiras junções celulares que apareceram no desenvolvimento dos animais. Lá nos placozoários. E o que faz essas junções acontecerem? O surgimento dessas junções só foi possível porque as células aprenderam a produzir uma proteína chamada caderina. A caderina
O surgimento da proteína caderina muda toda a história evolutiva dos animais, porque é através delas, olha aqui as caderinas, ó, que vão parecer velcros, olha como elas são. Essa daqui interage com essa, e cada tecido vai ter um tipo de caderina. Cada tecido tem um tipo de caderina. O tecido epitelial tem a sua própria caderina. O tecido epitelial, calma aí, o epitélio da pele. Se a gente for falar do endotélio, tem outro tipo de caderina. Então, quando eu falo de junção, eu estou falando de característica epitelial, eu estou falando de proteínas que são específicas das junções de cada tecido. Por isso que eu estou falando de identidade. Olha que interessante. Essas junções, que dependem de cálcio, são formadas por proteínas que atravessam as membranas plasmáticas. Tem uma parte fora e uma parte dentro da célula. E na parte de dentro, está interagindo com um negócio que a gente falou lá no começo, o citoesqueleto. Se uma célula movimenta o citoesqueleto, a junção também movimenta. Todas as células que estão unidas em um tecido apresentam as mesmas caderinas. Porque a caderina é específica daquele tecido e dá identidade para ele. E por que eu estou falando sobre isso e por que isso chamou a minha atenção quando eu olhei para as minhas células? Porque se elas estão perdendo a adesão entre si, elas estão perdendo a identidade. Elas estão deixando de ser células epiteliais? Será que eu estou diante de uma transição epitélio-mesênquima? Que é quando a célula epitelial muda a expressão dos seus genes e passa a se comportar como um fibroblasto? E isso é tão importante que quando as células perdem a adesão, é quando eu tenho um carcinoma, um câncer de tecido epitelial. Quando as células mudam as proteínas das suas membranas, que fazem com que elas fiquem associadas, elas perdem a identidade, e perder a identidade significa mudar. Quando eu bati o olho nas minhas células e vi que elas estavam perdendo a adesão, a primeira coisa que eu pensei foi: será que essas células estão mudando a expressão dos genes epiteliais? Sabe quem são os genes específicos do epitélio? Os genes que produzem as proteínas de adesão. A expressão dos genes das caderinas E, que só são encontradas em células epiteliais. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é por que essa questão surgiu. Depois que eu tratei as células, eu fui acompanhando elas por 3 dias. E elas não mudaram, elas não voltaram a se agrupar. Pelo contrário, elas se separaram. Então eu falei, alguma coisa está acontecendo nos genes. Beleza, consegui envelhecer elas, agora eu quero saber o que está mudando no tecido. Vou investigar os genes para epitélio, vou investigar a presença de genes conjuntivos, porque existem algumas proteínas ali, vimentina, que é específico de tecido conjuntivo, então eu consigo caracterizar a linhagem, saber se aquela célula epitelial perdeu a identidade e agora está mais próxima do conjuntivo, como é, que é uma característica observada no câncer. Um dos problemas de ter células senescentes no tecido
células envelhecidas no tecido, é que essas moléculas liberadas por elas influenciam as células normais vizinhas a entrar no processo de tumorgênese, ao desenvolvimento do câncer. Olha como é que... Olha isso, gente. Olha isso. Uma célula muda a sua identidade e isso faz com que as células vizinhas também percam a identidade e se perdeu a identidade, vira outro tipo celular. Câncer.